primeira está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 16. Está escrito assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então essa é a... né, tem 3 pontos aí, né? Que no versículo 15 a gente vê que fala casa de Deus, dizendo que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e firmeza da verdade, né? Então, primeiro a igreja do Deus vivo, segundo a coluna e firmeza da verdade, e no terceiro a gente fala também um pouquinho sobre o mistério da piedade. Então a gente vai cobrir um pouco esses tópicos durante a aula. A segunda referência está lá em Efésios 5, versículos 25 a 27, e também o versículo 32. Dos versículos 25 a 27, está escrito assim, aqui naquela passagem que Paulo está falando sobre em relação a maridos e mulheres, né? Mas que há comparação em relação à igreja com a esposa, né? A noiva, e Cristo como noivo ou marido. Então fala: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Então, para a gente dar uma olhada nos tópicos da lição, né, para a gente entender, acho que a primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é ou quem é a igreja, né? Acho que a gente vai... A palavra igreja é usada de várias formas hoje em dia, né? A gente vê, às vezes, a igreja como, por exemplo, aqui é a nossa igreja. Então, se você fala no fim de semana, alguém te pergunta no trabalho ou no lugar onde você vai, no fim de semana eu vou na igreja. A gente está pensando nesse lugar, a igreja Assembleia de Deus em Berlim, né? É uma forma que a gente usa. A outra forma que a gente pode usar também é a denominação, né? Então a gente fala assim: não, a minha igreja, a Assembleia de Deus, independente se seja em Berlim ou qualquer outro lugar, né, acredita pentecostal, acredita no Espírito Santo, na sua atuação e tudo mais. E aí você usa a igreja como se fosse mais a denominação e não o lugar, a questão local. Existe também uma outra forma que é como se fosse como posso dizer, uma questão mais ampla. Então, por exemplo, a igreja no Brasil tem sido atacada por A ou B ou C. Então, independente se essa igreja ela é Assembleia de Deus, Renascer, Deus e Amor, a gente está falando da igreja como, né, o grupo coletivo das diversas denominações. Então tem várias formas que a gente pode usar o termo igreja no nosso dia a dia. Mas dando uma olhada aqui numa das referências que fala que é o seguinte: o significado bíblico da igreja, né? E acho que essa definição é bem bacana, é o grupo das pessoas reconciliadas com Deus, ou seja, nós somos reconciliados com Deus, mediante a obra salvífica de Cristo, ou seja, foi o sacrifício de Cristo que nos permitiu ser reconciliados com Deus, e que agora pertencem a Ele. Então essa definição da igreja né, nós aqui como pessoas que fomos reconciliados com Deus por intermédio do sacrifício de Cristo e que agora nós pertencemos a Ele. Quando a gente for discutir o resto da lição, né, quando a gente for entrar e quando a gente discute em relação à igreja, a nossa obrigação, o dever que nós temos como igreja de Cristo, a gente sempre vai voltar pro ponto em que nós estamos falando de igreja com esse significado. Nós estamos falando da igreja como aqui a Assembleia. Obviamente que, né, a Assembleia de Deus aqui é a nossa igreja, porque é uma igreja que é de acordo com a palavra e segue de acordo com o ensinamento bíblico. Também está aqui a congregação de santos e justos que foram, né, reconciliados com Deus pelo sacrifício de Cristo e que hoje pertencem a Ele. Mas nessa definição que é importante a gente ter isso bem claro na nossa mente. Então, quando a gente vem na lição, né, a lição, né, quando fala que... A lição não, na verdade em 1 Timóteo, né, que é essa passagem que a gente leu, 1 Timóteo 3, ela fala que a igreja é a casa do Deus vivo, né? Essa é a primeira parte que a gente vê ali em 1 Timóteo 3, no versículo 15, né? Vamos dar uma olhada lá de novo. Então, 1 Timóteo 3, versículo 15.
15 fala, né? Mas se tardar para que saibais como convém, andar primeiro na casa de Deus, né? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então essa é a primeira definição, né? Então quando a gente fala por que é importante a gente, né, fazer uma análise mais profunda de cada termo que a gente vê aí, né? Quando a gente fala de igreja, né? Esse termo igreja que ele usa aqui, Paulo, em diversas das suas cartas, ele usa outras formas de se referir à igreja, né? Não só como a casa dos Deus, mas só para vocês terem alguma referência também, para a gente entender qual que é o significado que Paulo quer dar nessas palavras. Em Gálatas 6, versículo 10, né? Se a gente dar um pulinho lá rapidinho, a gente vai ver uma das outras definições que Paulo dá. Então, Gálatas 6, versículo 10, diz que: então, enquanto temos, façamos bem a todos, mas principalmente aí a forma como ele se trata a igreja, né? Os domésticos da fé. E é interessante a gente ver esse termo, né? Porque a gente às vezes não conecta as coisas, mas doméstico significa em relação à casa, né? Ou seja, a gente falou da casa do Deus vivo, né? E aqui a gente está falando que os domésticos da fé são aqueles que estão na mesma casa e que também reúnem ou professam a mesma fé. E acho que assim, quando a gente lê essa referência, é um versículo que talvez você também, assim como eu já deve ter lido esse versículo várias vezes, a gente meio que passa, né? Ah não, os domésticos da fé. E geralmente o pessoal foca uma das coisas que eu vejo muita pregação falando isso é o seguinte: olha, Deus fala que nós temos que fazer o bem, mas principalmente para o pessoal da igreja. Ou seja, se você tiver que escolher entre ajudar o pessoal da igreja ou o pessoal do mundo, você tem que escolher o pessoal da igreja. Já vi pregação dessa forma. E não é isso que ele está falando. Não é dar prioridade, não mais. Depende da situação de cada um, né? Você vai acabar, às vezes, tendo um contato ou uma proximidade com outras pessoas. Por que faz sentido você falar principalmente dos domésticos da fé? Porque se vocês estão na mesma casa, provavelmente você vai entender a necessidade de quem está perto. São as pessoas que você convive. Fazer o que é isso. Então, o importante a gente entender é isso. Quando Deus ele começa a falar através de Paulo, sobre a definição do que tem que ser a igreja, essa primeira definição de Gálatas é interessante justamente porque fala isso. Ele fala: vocês têm que estar praticamente morando na mesma casa e não simplesmente professar a mesma fé. E eu acho que isso entra muito em o que a gente tem falado aqui, de várias coisas, o pastor tem falado, o presidente tem falado, sobre a questão de realmente ter esse compromisso, esse comprometimento, dentro da casa de Deus. A gente entender e ajudar e apoiar uns aos outros. Essa é a forma como Deus enxerga a igreja. Se nós simplesmente vamos ao mesmo tempo, falamos do mesmo Cristo, e as nossas vidas não se encostam, as nossas vidas não se trocam, Deus está falando: olha, é uma ótima assembleia, muito bonito que vocês estão falando, mas vocês não estão sendo igreja. Porque não há aí a questão de vocês serem realmente a troca entre domésticos da fé. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, Efésios 2, primeira parte não, primeira referência. Segunda referência, Efésios 2, versículo 19. Os irmãos me desculpem que eu estou recuperando de uma gripe também, mas... Então, Efésios 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Então, assim, outra vez, você também deve ter lido esse versículo várias vezes, assim como eu, mas aí quando a gente começa a entender um pouco das palavras, eu acho que fala um pouco pra gente, é bem especial essa referência pra gente, porque nós também somos estrangeiros numa terra que não é nossa, né? A gente, pelo menos, né, quem muda pra cá, antes de se tornar cidadão, né, não somos simplesmente pessoas que têm o visto e têm autorização para estar, mas nós não nos tornamos cidadãos da Alemanha, por exemplo, né? Talvez alguém aqui já seja, né? No meu caso ainda não. Mas o fato é esse. Então, o que Jesus está falando? Aquela pessoa que vai na igreja e continua sendo assim: não, eu estou indo naquela igreja, mas eu não sou de lá mesmo, assim, sabe? Eu ainda estou mais preocupado com a minha igreja lá no Brasil, eu estou mais preocupado com a minha igreja em outro lugar. E acontece muito, principalmente no começo. Quando você começa a ir na igreja, uma igreja nova, que quando você entra na igreja, muitas vezes a pessoa ainda tem esse laço afetivo, essa proximidade com a sua. Que nem você vem para a Alemanha e fala: eu não sou alemão, eu sou brasileiro. Quer dizer que depois que passa o tempo você fala que você é alemão? Não. Mas, inevitavelmente, você começa a ter os trejeitos, o comportamento e uma forma de viver e de se portar que está alinhado com o que a Alemanha prega. Não prega, mas professa, né, de certa forma, como cultura, certo? Você, de repente, vai chegar e fica um tempo fora da Alemanha, você vai viajar para algum lugar, quando você volta, você fala assim: nossa, eu quero comer um brotinho agora, não estou com vontade de comer esse pão francês, não. Eu quero comer agora, preciso pegar um schnitzel, porque senão parece que não completou minha semana se eu não comer um schnitzel, alguma coisa, né?
e várias outras coisas que a gente vai acostumando da vida que a gente, né, da forma como a gente vive aqui. Então isso é um processo também. O que isso tem a ver com a gente na igreja? Quando a gente ainda é estrangeiro e forasteiro dentro da igreja que a gente vive, é o que ele fala, ó, a Bíblia tem muitas leis e regras para estrangeiros e forasteiros que vivem no meio do povo de Israel. Se a gente voltar lá em Levítico, você vai ver muito disso. Só que ele fala assim, tem um momento em que essa pessoa, que é um forasteiro, ele quer entrar e começa a viver junto com o povo de Israel. E aí Deus fala assim, olha, ele tem que se circuncidar, abandonar todas as práticas dos outros povos e aí começa a viver que nem o judeu. Todas as práticas, as adorações, os festivais, ele entra nessa vida. Esse princípio que existia no Antigo Testamento é o mesmo princípio que ele se aplica na igreja pra gente. Então, por exemplo, de novo, uma pessoa que não é cristã, ela entra na igreja, no primeiro dia que ela entra na igreja, ela se torna cristã instantaneamente. Deus pode fazer o milagre, a transformação, aquele chamado, né? O processo da santificação começa ali. Mas aquela pessoa não vai chegar no outro dia e vai entender que ela não pode chegar aqui na frente e falar palavrão. Alguém aí já deve ter visto essa experiência, uma pessoa que é nova convertida está falando lá e solta uma palavra que não deveria. Né? Eu falo que a gente tinha muito acontecer na Assembleia quando estava ainda lá no Brasil, que tipo, o pessoal que se convertia de igreja católica, né? Que chegava e falava assim, não, eu estava lá parado e falava, nossa senhora, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí fazia aquele silêncio na igreja. Se a pessoa não falava nada, ninguém falava nada. O pessoal falava assim, ih gente, desculpa. Aí o pessoal caía na risada. Mas por quê? Porque você ainda traz um pouco disso. Né? Mas o que Deus está falando é o seguinte, nós temos que nos tornar co-cidadãos dos santos, ou seja, a gente tem que praticamente entrar aqui e você tem o passaporte da igreja. Você não tem mais a nacionalidade do mundo, né? E talvez da mesma forma que a Alemanha faz, pelo menos oficialmente, se você quer ter o passaporte da igreja, você tem que renunciar ao passaporte do mundo. Não existe dupla cidadania no céu. Ninguém aqui pode ser cidadão do reino e cidadão do mundo. E acho que essa é a batalha que todos nós passamos, né? Eu acho que assim, eu quando eu estava lendo esse versículo, essa foi o processo que foi interessante, porque talvez todo mundo que está aqui há mais um tempo já deve ter visto qual é o processo para você se tornar cidadão, pegar o passaporte alemão e tudo mais. E tem todo um processo que você tem que fazer, tem que estudar, tem que entender, tem um tempo que você precisa passar e tudo mais, para você se tornar realmente um co-cidadão. Então, existe também na nossa caminhada com Deus esse processo. E no momento quando chegar na decisão, fala o seguinte, olha, você está pronto, está aqui o passaporte para você, só que você tem que me dar o seu outro. Claro que na vida real, né, que se a gente for falar de Brasil e Alemanha, é bom a gente ter os dois passaportes, né? Mas no reino de Deus, Deus fala assim, olha, tá aqui, enquanto você não entregar o seu passaporte, que você é uma pessoa que vive no mundo ou tem a nacionalidade do mundo, você não pode ter a nacionalidade divina, certo? Então essa é a questão que a gente vai se tornando cidadão. Mas na última parte fala que nós somos também família de Deus. E aí quando a gente fala de família de Deus, a gente já falou várias vezes também no curso dessa apostila, a gente tem visto nas pregações também, é quando nós somos adicionados a Deus como Pai, por intermédio do sacrifício de Cristo, que é o Filho, e nós recebemos o Espírito de adoção. Né? A gente falou sobre isso também um tempo atrás. E o Espírito de adoção não é uma coisa que parte de nós. Não é você que chega lá e fala assim, com licença, eu posso fazer parte da sua família? Não. Deus fala assim, não, eu quero que você venha e faça parte da minha família. Ele abre a porta e faz o convite. Então o que isso começa a mostrar pra gente? Primeiro, existe uma questão que é um esforço da nossa parte para a gente se tornar, se integrar e abandonar o que tem fora, mas para nos tornarmos igreja completamente, tem que também ter um passo de Deus, que por intermédio de Jesus fala o seguinte, agora não seja apenas um cidadão da igreja, mas seja também parte da minha família. Se não tiver os dois, ainda não é igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem gente que às vezes está dentro da igreja, faz tudo o que a igreja fala, não tem nada lá no mundo, a pessoa não faz nada tipo, pecaminoso de acordo com o que a gente entende de comportamento, mas mesmo estando dentro da igreja, a pessoa ainda talvez não entendeu, não se tornou de fato família de Deus. Por que isso faz diferença? De novo, o compromisso muito maior, quando a gente fala o seguinte, o seu compromisso às vezes com a Alemanha é um compromisso de cidadão, certo? Mas se você casa com uma pessoa que é alemã, então começa a ter um pouquinho mais. Porque não é simplesmente um compromisso com o país, você agora está entrando numa família alemã. Você tem que ter uma profundidade, um conhecimento, alguma coisa que eu acho que é interessante, e aí acho que essa palavra que pega também o que é? É uma questão irreversível. Pelo menos pela perspectiva de Deus. Né? Se você entrar na família, você não deixa de ser família. Mas um cidadão, por A ou B ou C, pode acabar deixando de ser cidadão, certo? Se amanhã você tem que voltar para o Brasil, ou alguém te faz uma proposta para você ir para outro lugar,
você vai se tornar cidadão de um outro país. A pessoa que vem na igreja e segue, e vocês infelizmente já devem ter visto isso também, pessoas que às vezes foram criadas na igreja, têm uma vida que você fala praticamente irrepreensível, e de repente, ou pelo menos aos nossos olhos, de repente, a pessoa desvia e vira cidadão do mundo como se, assim, tipo, pior do que o cidadão do mundo às vezes. Infelizmente essas pessoas aparecem bastante na mídia, né? Eu tenho que admitir que eu não acompanho muitas notícias assim, tipo dos artistas gospel atuais, assim, né? Eu acho que o nosso gosto musical para quando a gente tem 18 anos, então eu ouço muito Diante do Trono, né? Tudo que apareceu lá nos anos 2000 é isso que eu lembro. Porque vai aparecendo depois, eu admito que eu não tenho muito conhecimento. E aí um dia eu tava no UOL e apareceu lá, tipo, Alcântara, ex-Priscila, não sei o quê, tipo, veio com... E era eu acho que era uma mulher, uma roupa assim, toda cheia de corte, mas assim, a mulher assim, você fala, meu, tipo, nunca que você vai olhar pra uma pessoa dessa e falar assim, essa pessoa é da igreja, né? E aí depois você vê que ela era uma cantora gospel. Tipo, tem uma foto dela antes ou depois, e eu fiquei horrorizado. Mas por quê? Mas ela tá falando a verdade dela, ela tá se expressando, tipo, a igreja tava colocando tipo, um limite e agora ela tá desse jeito. Arrisco dizer que talvez essa pessoa nunca de fato se tornou, aceitou e entrou na família de Deus. Certo? Chegou um ponto que ela falou assim, olha, não, eu tava lá, seguia as regras, seguia tipo, tudo que tava fazendo, mas tipo, na hora que apareceu alguma coisa do lado de fora, a pessoa acabou optando por outro lado. A gente vai falar um pouco disso, por quê? Porque a igreja está sendo atacada, né? Acho que o tópico dessa lição, o tópico dessa revista em relação à igreja contra o império do mal, é porque tem esse ataque. E é importante a gente entender essas dimensões diferentes, porque Satanás ataca a gente de forma diferente, como cidadão e como família. Como cidadão, ele talvez vai te atacar nas suas práticas, nos seus comportamentos, nas suas aderências a regras. Como família, ele vai atacar na sua identidade. E nós temos que ter ciência disso para a gente saber que se Satanás está te atacando dessa forma, qual que é o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus que vai fazer com que a gente consiga defender e refutar qualquer tipo de ataque de Satanás. Certo? Terceira parte, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então aqui, de novo, uma das outras formas que a gente vê falando sobre a igreja é o corpo de Cristo, certo? O que isso importa pra gente? E todo mundo aqui deve ter ouvido falar isso muitas vezes, né? Nós somos o corpo de Cristo. O corpo não faz nada que a cabeça não manda, certo? Quando você conhece uma pessoa, que a pessoa tem alguma coisa que o corpo está fazendo que não é de acordo com o que o cérebro está mandando, essa pessoa tem o quê? Uma doença, certo? Você conhece uma pessoa, às vezes tem Parkinson, um tipo de doença degenerativa, que se movimenta, faz algumas coisas, ou está fazendo alguma coisa que não é de acordo com, como posso dizer, o direcionamento do cérebro, isso quer dizer que existe alguma coisa não sadia acontecendo naquele corpo. Da mesma forma, quando a gente olha para a igreja e o corpo de Cristo, se você olha uma igreja que não segue de acordo com a palavra de Cristo ou o direcionamento de Cristo, você fala, isso daí não está sendo de fato o corpo de Cristo. Ou é alguém que está mentindo e dizendo que é o corpo de Cristo, mas não é, ou é alguém que talvez por muito tempo foi o corpo de Cristo, mas de alguma forma está doente. Certo? Então, vocês já devem ter visto os dois tipos de cenários acontecendo. A gente evita dar exemplos, mas vocês já devem ter visto, por exemplo, igrejas que são, ou pelo menos eram sempre baseadas na palavra, igrejas cujo ensinamento da palavra era um ensinamento sólido e tudo, e que de repente começa a falar algumas coisas que fala assim, mas espera aí, isso aí não está parecendo muito Bíblia, né? A gente falou bastante da questão LGBT e tudo mais, né, tipo, durante essas lições também. Isso aconteceu muito na igreja anglicana, né, que é a igreja que praticamente a igreja da Inglaterra, né? O que aconteceu? Esse povo, eles eram protestantes, e aí a igreja católica romana começou a perseguir os anglicanos na Inglaterra, e eles fugiram para os Estados Unidos, formaram, que não era Estados Unidos ainda, né? Formaram as 13 colônias e aí começaram a formar um país novo que era os Estados Unidos. E desse povo dos Estados Unidos foi que o pessoal veio para o Brasil, muitas vezes, para começar a expandir a igreja evangélica no Brasil também. Então, a igreja anglicana, de certa forma, foi que começou com os valores corretos, né? Com os puritanos, às vezes, né? Com os valores de acordo com a palavra.
Até você vê a igreja anglicana hoje com bandeira, não, né, tem seus cismas lá dentro também, mas você vai ver com as bandeiras tipo, do orgulho gay, tipo, pessoas tipo, pessoas tipo, LGBT sendo tipo, ordenadas como ministros e tudo mais, e dizendo que não, isso aí é em nome da união e do amor de Deus e tudo mais. Só quando você olha, você entende, você fala assim, esse corpo não está se comportando de acordo com aquilo que a cabeça está falando. Então existe ali uma doença, um mal que precisa ser tratado. Do outro lado também tem as igrejas ou igrejas que elas já são formadas como alguma coisa que nunca foi cristianismo, né? Tem igrejas que se formam com base numa seita ou base em algumas coisas que não tem, de fato, embasamento na palavra. E nessa questão mesmo que se chame de corpo de Cristo, nunca foram. Por que é importante a gente entender isso? Porque se uma coisa não é corpo de Cristo, a gente não interage. Não cabe a nós fazer nada. Olha aqui a igreja que aconteceu no Brasil também, que era uma igreja LGBT. Eles surgiram dessa forma. Você fala assim, olha, vocês podem colocar o rótulo que vocês quiserem, mas não tem, não tem como falar que você é uma igreja cristã. Então o cristão não tem que entrar nessa conversa. Você está dizendo que você é igreja, mas você não é. Agora, não, começou a atacar a verdade, aí a conversa é diferente que a gente vai conversar aqui. Se é o oposto, não é uma igreja que era saudável, mas está sendo atacada e por isso tem um sintoma, alguma coisa que não está de acordo com a cabeça, o nosso papel é usar a palavra de Deus, que a gente acabou de ler antes, né? Purificando e limpando com a palavra para que aquele corpo comece de novo a se comportar de acordo com a cabeça. De novo, por que essas expressões são importantes? Porque Satanás também pode te atacar, como atacou antes, como família, como cidadão, também pode te atacar, né? Ou como doméstico, né? Se você não pertence a essa casa, né? Talvez você pode ter esse ataque também. Ele pode te atacar como corpo. Fala assim, mas você não está ligado em Cristo. Tem certeza que é isso que Jesus está falando? Tem certeza que foi isso mesmo que ele quis dizer? E às vezes a pessoa começa a questionar, será que eu realmente faço parte do corpo de Cristo? Né? E aí mais uma para a gente terminar. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o último ponto, que é a forma como é expressa a igreja, como templo de Deus. Por que esse versículo é importante? Porque ele liga na outra parte do primeiro versículo que a gente leu, que a gente fala aqui. A igreja é casa de Deus. Então, quando a gente fala de casa e de templo, né, é onde Deus habita. Mas o que isso tem diferença das outras definições? O que tem a diferença entre nós sermos domésticos da fé e nós sermos a casa ou o templo de Deus? O templo é um lugar de adoração, é um lugar de exaltação, é um lugar que o foco daquilo não é o templo. Se você está vindo dentro da igreja, porque você está olhando para a igreja como um templo, né, como a construção física, provavelmente você está com foco errado, certo? A gente fala do Templo de Salomão, né, que o bíblico é aquele que o Edir Macedo construiu lá em São Paulo, né? Opulento. Nossa, o negócio assim, eu nunca tive a oportunidade de entrar, mas ouvir de fora é uma coisa assim que realmente é muito chamativo. Ainda mais no meio de São Paulo ali, que né, um bairro mais pobre, mais se vê aquele negócio. E você pensa, poxa, da mesma forma como foi com Salomão, o pessoal pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, acho que o Deus desses caras é um Deus poderoso mesmo. Que tem esse templo e tem tudo. Mas o que acontece se dentro desse templo não é o Espírito de Deus que habita, mas é simplesmente uma motivação humana, ou é uma igreja que é focada nos desejos e pensamentos, desígnios humanos, você não é templo de Deus. Então, todas essas definições, domésticos da fé, família de Deus, concidadãos do reino, corpo de Cristo e templo de Deus, são coisas que não são do tipo uma ou outra. A definição de igreja passa por tudo isso. Então, nós temos que continuar sempre meditando em cima disso, entender isso melhor. E como eu falei antes, entender que cada uma desses traços da nossa identidade como igreja vai ser atacada por Satanás de forma diferente. E nós temos que ter a resposta certa para isso. Então, se a pessoa ataca você dizendo que você não é filho de Deus, atacando a sua identidade, não adianta você tentar defender dizendo, não, mas eu sou o corpo dele. Porque se você está usando a defesa errada, talvez você está usando a palavra, mas ele consegue falar, não, mas não é isso que a palavra está falando. E aí ele usa um sofisma, alguma coisa, e você fala assim, ixi, acho que é isso mesmo, estou lendo aqui na Bíblia, mas acho que... Né?
quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, vocês lembram disso que ele falava, ele pegava a escritura. E ele usava um versículo de uma forma que era um pouquinho diferente do que ele realmente devia ser. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus, né? Então, definição de igreja é isso, tá? A gente nem introduziu ainda na lição, mas é mais ou menos isso. Domésticos da fé, família de Deus, co-cidadãos do reino, corpo de Cristo e templo de Deus. E aí fala da questão da casa, né? Fala assim, a casa do Deus vivo. Então essas três palavras a gente vai falar. Primeiro a casa, entra na questão do templo. Então tem duas referências aí, a gente pode olhar lá em 1 Reis 3:1. Né? 1 Reis 3:1. Está escrito assim, né? Salomão se aparentou com o faraó rei do Egito, tomou a filha de faraó, trouxe a cidade de Davi, e aí fala, né? Até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor. Então aqui ele começa a falar do templo, né? Como se fosse a casa do Senhor. E em 1 Crônicas 22:11, a gente vê a mesma forma sendo escrita. 1 Crônicas 22, versículo 11, né? É a hora que, quando Davi está preparando os recursos para Salomão construir o templo, ele fala a mesma coisa. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospere e edifica a casa do Senhor. Então, aqui nós temos o que começa a nos mostrar é o seguinte: primeiro, a casa tem um dono, né? O dono da casa é o Senhor. Todo mundo aqui na sua casa tem regras que você coloca na tua casa. Então, por exemplo, se eu for lá na casa da Letícia e falo assim, olha, não vamos entrar aqui, ó, na minha casa tem que tirar o sapato antes de entrar em casa. Ah, mas na minha casa eu sempre entro de sapato. Então, tudo bem, na sua casa você pode ficar de sapato, mas se você vai entrar na minha casa, você vai tirar o seu sapato lá de fora. Ah, tá, tudo bem. Ah, eu posso chegar e não sei o que, fazer tal coisa? Ó, na minha casa a gente não liga a televisão durante a refeição. Ah, mas na minha casa eu ligo para assistir, eu assisto alguma coisa que eu tô comendo, tudo bem. Na sua casa você pode fazer isso, mas na minha casa... Isso é óbvio, certo? Quando você entra na casa de alguém, mesmo que seja uma pessoa que é um amigo seu, que você tenha convivência, você convive na casa da pessoa, você sabe que ali tem práticas que você talvez não vai fazer na sua própria casa e vice-versa. Por que isso é importante pra gente? Se a igreja é a casa de Deus, né? E não é nossa casa, ele é o dono da casa, então quem decide quem entra na casa é Deus. Quem decide quem fica na casa é Deus. Quem decide quem sai da casa é Deus, e quem decide como você tem que agir dentro da casa é Deus. Ah não, mas isso aí é óbvio. Pô, Luiz, é óbvio. Assim, será que é óbvio? E onde que a gente vai entender como Deus fala pra gente que esse comportamento? Está tudo no ensinamento da palavra, está escrito aqui. Então se alguém chega aqui e exerce um comportamento que ele é contra a palavra de Deus, você fala o seguinte, você não está seguindo o papel, o direcionamento do dono da casa. A casa é de Deus, a casa não é minha, a casa não é tipo, do presbítero, do pastor, a casa não é da liderança, dos bispos lá do Brasil, dos bispos da Assembleia de Deus, essa casa não é de nenhum deles, a casa é de Deus. Então isso quer dizer o quê? Que qualquer um de nós, mesmo que seja bem alto na hierarquia, se começa a se comportar de uma forma que não é de acordo com o que o dono da casa está falando, e se a igreja continua seguindo de fato a palavra de Deus, chega uma hora e fala o seguinte, olha, ou você muda, né? Começa a seguir a palavra e o comportamento de acordo com o que Deus ensinou, ou você vai ter que sair. Isso não acontece muito. Pelo menos, quanto mais alto você sobe na hierarquia, isso vai acontecendo menos ainda. Acho que todo mundo aqui, talvez, que tenha mais tempo de casa, já aconteceu de estar numa igreja e de repente a igreja separa e abre uma outra igreja em outro lugar. E algumas vezes é porque, talvez, aqui tem o caso clássico da igreja católica, né? Pra gente pegar aqui, tipo, vai em Wittenberg e você vai entender isso. Que ele falou, olha, eu não quero sair, tipo, tanto que, né, Calvino não, né, a ideia dele não era se... ele era católico, né? Ele não queria sair da igreja, ele queria que a igreja mudasse. Mas chegou no ponto que ele começou a levantar, olha, mas a igreja não pode fazer isso, não está de acordo com o dono da casa. As pessoas que tinham poder na época, ao invés de falar assim, realmente nós temos que mudar, o que eles fizeram? Só que aí, nesse movimento, eles falaram o seguinte, ó, minha casa agora é ali, não é mais aqui.
Ah, isso quer dizer então que a Igreja Católica é de Satanás? A gente não precisa entrar nesse, não precisa entrar nesse ponto e nesse mérito, né? Mas o que a gente tem que entrar é o seguinte: a casa de Deus é a casa em que Ele é o dono, em que o que é feito e quem está ali está de acordo com o dono da casa. Ah, isso quer dizer então que um pecador, se entrar na igreja, ele tipo, não pode ficar porque ele não está seguindo a palavra de Deus? Não. Todos nós estamos num processo de regeneração. Então, cada um aqui tem pelo menos um ou outro comportamento, né, que não está de acordo com o que Deus está falando. Aí que entra o amor de Cristo. Entra o sangue de Cristo dizendo assim: não, pai, peraí, né? Eu sei que você está falando que ele está errado, mas o sangue de Cristo que nos cobre fala assim: ó, desvia a ira de Deus e fala assim: ó, vamos continuar esse processo aí para chegar uma hora que você consegue de fato apresentar perante o dono da casa sem ser tipo, né, Deus fala assim: então, ó, tem muito pecado aí, tá sujo, não pode ficar na minha presença, certo? E aí entra no terceiro ponto, né? E a casa que é o templo, Deus que é o dono, e aí a questão que é um Deus vivo, né? E onde que a gente entra na questão que é um Deus vivo, que é muito importante, né? E eu sei que eu falar isso parece besteira, mas o Deus vivo é um Deus que não está morto. E parece óbvio de novo, né? Mas a verdade é que o que a Bíblia nos ensina é que o único Deus vivo é o nosso Deus, e todos os outros deuses que existem por aí são deuses que não têm, né? Não tem a vida, não tem o poder que, tipo, para ser reconhecidos como deuses, certo? Aí a gente fala que a gente usa a grafia, né? O Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo, né? E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos falar assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, o Deus vivo, certo? Então ele fala: neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui está dizendo de novo: o Deus vivente habita em vós. Tem algum outro Deus que não é vivente, talvez habite em nós também? O que vocês acham? Nosso processo de regeneração. Existem outros deuses que habitam em nós, talvez que não são viventes, mas que impedem que o Deus vivo possa realmente habitar completamente em nós? Porque quando a gente fala de Deus, às vezes a gente pensa em Buda, né? Alá. Mas e o dinheiro? Né? A gente fala sempre do dinheiro, né? Que todo mundo precisa de dinheiro, né? Então a facilidade de Deus se tornar o, né, mamon, né? Dinheiro se tornar o nosso Deus de certa forma, é grande. A carreira, né? O lazer, os filhos, tudo isso acaba se tornando às vezes outros deuses que, tipo, tomam lugar, que apesar de serem às vezes até pessoas vivas, né? Às vezes a pessoa idolatra a própria esposa, o próprio marido, a família, os pais, alguma coisa assim. Eles são pessoas vivas, obviamente, mas que como divindades são divindades mortas. Por mais que você possa adorar os seus pais, eles não podem fazer nada por você, em relação à relação divina como deuses, certo? Eles não podem salvar a sua vida nem te livrar do fogo da eternidade. Ah, mas eu amo muito meus pais. Sim, mas se o amor pelos seus pais impede você de seguir a Deus, aí a gente tem aquela referência na Bíblia que fala, né, que aquele que por amor de mim não abandonar pai, vó, filho, filha, casa, cachorro, periquito, papagaio, né? Que não abandonar isso e me seguir, não tem parte comigo. Nossa, mas que... né? Quer dizer então que a gente tem que fazer isso? Se de alguma forma a sua família está impedindo que você, né, se aproxime de Deus ou siga Deus da forma correta, vai chegar um ponto que você não vai ter escolha. E essa é a vida de quem opta por seguir a Cristo. E aí vai entrar, por que eu estou falando disso que é importante também? Quando a gente entra na segunda parte da lição, que fala sobre o nosso dever em relação à verdade, é que através da atuação, isso Deus está transformando quem nós somos. A outra questão é o que nós temos que fazer, já que nós somos agora a Igreja de Cristo. É que essas pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes, por intermédio da sua ação, vão também se tornar membros do corpo de Cristo. Mas é muito mais difícil alguém dentro da sua casa ouvir você falando de Jesus e se tornar cristão. Às vezes você fala com um amigo aleatório, alguém do trabalho que nunca ouviu falar de Jesus. Você fala com a pessoa ouve, entende e começa a seguir a Cristo. Mas você está ali com a pessoa que está do seu lado, tentando buscar, tentando seguir, aquela pessoa não aceita de jeito nenhum. São os mais difíceis. São os mais difíceis. Você ganhar dentro da sua casa. Mas por que isso é mais difícil? Por que vocês acham, gente? A pessoa julga a outra só por já conhecer, e se tiver uma má
ideia a respeito da pessoa, pelo próprio orgulho dela, ou seja, lá, a base da questão não é muito caso, mas pela própria ida da pessoa com outra pessoa, ela nega aceitar, ainda que seja a verdade mais absoluta da vida dela, porque ela não aceita a pessoa que está entregando. O pessoal, eu te conheço, cara. Você fala, não tá pagando de santo aí agora, mas eu te conheço. E aí você tem que falar assim, não. E aí é por intermédio da sua caminhada com Cristo, que mesmo que a pessoa aos poucos começa a observar e fala assim, não, mas acho que ele tá um pouco diferente mesmo. O meu avô, quando ele conheceu a minha avó, ele era católico, ele era congregado mariano, ele era católico hardcore, assim. Odiava crente. Odiava crente. E minha avó, ela se converteu e ela queria fazer a reunião de oração das irmãs lá na casa dela, né? E aí meu avô tava lá, então você imagina, que legal, né? Meu avô lá no canto, furioso, e minha avó chegando em casa e as irmãs orando. Só que aí meu avô, tipo, sempre foi muito devoto, ele lia muito a palavra, ele falava assim, mas eu acho que chamava os Bíblia naquela época, né? Mas os Bíblia tem coisa que eles estão falando aí que não tá errado, não. Aí ele começou a questionar. Ou seja, a minha avó nunca pregou pro meu avô, mas começou ali e mostrar um comportamento diferente. O que aconteceu com o meu avô foi que ele pegou a Bíblia dele, inclusive a Bíblia católica ele tem, né? Ele chegou lá no padre e falou, padre, peraí, meu, aqui a gente está fazendo isso aqui, mas aqui na Bíblia tá diferente, os Bíblias estão falando isso certo. Você não tem que falar com essa raça aí, não. Você não tem que ler a Bíblia, você só tem que ouvir o que a gente está falando aqui na igreja. Aí meu avô falou assim, então... E meu avô, quando ele se converteu, ele foi batizado com o Espírito Santo, e aí depois, da mesma forma como ele era radical em relação ao catolicismo, ele foi da mesma forma em relação ao cristianismo, né? Então, assim, mas por quê? Ninguém pregou para ele. Mas ele viu ali o exemplo da minha avó. No caso do meu avô, foram, de repente, ali alguns anos até ele realmente se converter. Mas, tipo, de novo, se você cresceu na igreja e teve vivência na igreja, você deve ter cansado de ver história de mães que oram pelos filhos por anos, ou pelo marido por anos. E a pessoa persevera, e de repente, né? 15 anos depois, de repente, pela perseverança e pela oração, chega uma hora que o Espírito fala assim, ó. Aí a gente pode perguntar, mas Deus, por que demora tanto? Se você pode só fazer assim, ó, e a pessoa te entender. Né? Uma vez eu perguntei isso, porque o meu pai no momento não está na igreja, né? O pai está desviado no momento. E a gente ora, a gente faz as coisas e fala assim, Deus, mas por que demora? Ele conhece. Ele já teve experiência com o Senhor, foi curado de doença que, assim, não tem como ele negar que Deus fez. E aí o que acontece é o seguinte, o processo de Deus na nossa vida, enquanto você está orando, perseverando e buscando, Deus não está tratando só a pessoa que tem que ser chamada, mas está tratando a gente também, enquanto a gente está no processo de buscar Deus por essas pessoas. Todo mundo aqui deve ter alguém, uma família, um parente que não está nos caminhos do Senhor. Enquanto nós estamos perseverando e buscando a Deus para que essas pessoas conheçam e possam fazer parte do corpo do Deus vivo também, né, e possam vir como membros co-cidadãos e membros do Deus vivo, enquanto nós estamos fazendo isso, nós também estamos nos tornando cada vez mais membros, cidadãos e partes de Cristo de forma mais completa. Cada vez que uma situação se apresenta impossível, que os argumentos não fazem sentido e a gente começa a depender mais de Deus, Deus forma em nós uma fé, que Ele fala assim, essa fé você não trouxe de fora. Essa fé só tem quem é cidadão desse lugar aqui. Seu passaporte está começando a fazer sentido agora. Certo? Então, o que eu posso falar é não desista, continue perseverando, porque a formação do Deus vivo em nós acontece ao mesmo tempo que Deus está trabalhando nesses membros da nossa família, nos nossos amigos e tudo mais. Certo? E vamos só terminar aqui em Salmo 115, essa é a primeira parte da lição, né? Salmo 115, a gente vai ler dos versículos 1 ao 8, que fala justamente dessa questão sobre Deus vivo, né? Então lá dos versículos 1 a 8 está escrito assim, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, ou os deuses deles, são prata e ouro. É o dinheiro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e som nenhum sai da sua garganta. E aí o versículo 8 é um versículo que às vezes também a gente passa por cima e não percebe, mas fala assim, torne-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam.
quando a gente lê esse versículo 8, né, que a gente acabou de ver falando quem é um Deus morto e um Deus vivo. Então, assim, o Deus vivo, ele fala, ele ouve, ele toca, ele caminha, ele vai, né? E aí esse versículo fala assim, quem adora um Deus morto vai se tornar semelhante a um Deus morto. Vai fazer o que eles fazem, né? E vai se tornar como aquele que neles confiam. Mas o que esse versículo nos diz também? Que quem segue o Deus vivo, aos poucos também se torna semelhante com aquele que você segue, que é o seu Deus vivo, porque você nele confia e faz o que ele faz. A lógica é a mesma. Então, quanto mais você caminha, mais você começa a seguir um Deus vivo, mais de você vai surgir vida, o comportamento se transforma, você exerce aquilo de uma forma e fala assim, olha, o Deus que há e começa a habitar em você e transformar a sua vida, o pessoal fala assim, você está parecendo mais crente mesmo. Você começou a olhar para a igreja, você estava mais ou menos ali, mas agora você está meio crente mesmo. Viu? Não é só porque você está de terno, usando a Bíblia embaixo do braço, nada disso não, mas você está mais crente mesmo. Viu? Aconteceram umas coisas aí que antes talvez você tinha uma ação diferente, agora você tem uma ação que não estava esperando. Mas por quê? Porque você está se tornando semelhante, né? Os que buscam a Deus e que os confiam nele. Tá? Então, para a gente, né, completar essa primeira etapa, a gente fala que a igreja, né, as pessoas reconciliadas com Deus, mediante a obra de salvação de Cristo e que pertencem a Ele, que a igreja que é a combinação dos domésticos da fé, aqueles que habitam na mesma casa e compartilham a vida, a família de Deus e os co-cidadãos do reino, fazem parte do corpo de Cristo e são templos de Deus, né? Nós somos casa de um Deus que é o dono da casa e Ele é vivo. Então, isso é a igreja. Quando a gente começa a discutir, alguém perguntar o que é a igreja, essa pequena explicação de 40 minutos, mas essa é a forma que nós temos que ter. Isso faz parte da nossa identidade. E aí a gente começa a trabalhar do outro lado. Quem são os inimigos da igreja? Tem muitos, mas hoje eu quero falar eu quero falar de dois principalmente. 2 Timóteo, capítulo 3, de novo, mas do versículos 1 ao 5. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Fala assim, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Certo? Aqui tem uma listinha de várias características de pessoas que às vezes aparecem e que não estão seguindo no seu de acordo com a vontade de Deus. Em algum momento das nossas vidas, talvez, nós tenhamos algum desses traços em nós, né? No versículo 5 é importante que fala, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Eu quero focar um pouco disso, por quê? E por que Deus fala que a gente tem que se afastar? A piedade é a fé, é a vida cristã. Então são as pessoas que têm aparência de vida cristã, mas elas vivem como se isso não faz diferença nenhuma. Assim, eu vivo como se Deus existe, mas Ele não é o meu dono, ou Ele não age na minha vida. Todo mundo pode dizer que em alguma forma da nossa vida, na nossa caminhada, a gente pode ter momentos em que isso acontece. Se eu acredito em Deus, mas eu não acho que Ele vai fazer isso. Eu não sei se essa pessoa vai ouvir Jesus um dia. Não tem como, eu acho. Né? E é por isso que é tão difícil ganhar os de casa. Porque você muitas vezes não quer que vai. Deus vai, tá demorando tanto. Não vai salvar lá meu pai, meu irmão. E porque a gente também conhece, né? Mas, como o Franz falou, da mesma forma como eles nos conhecem há muito tempo, nós também os conhecemos há muito tempo. Conhece no íntimo. E aí você fala assim, Jesus, acho que isso daí não tem como não. Hein? E aí a aparência. Eu sei que você pode fazer tudo, mas acho que o meu pai, Jesus, esse não vai dar conta. Só olhando para a pessoa, o caráter dela, e depois para Jesus, talvez isso mesmo. Tem pessoas, eu posso dizer isso de mim, irmão. Minha mãe, irmão, é brava, cara. Rapaz, não tem noção. Eu, às vezes, fico pensando assim, porque eu sei também que Jesus fala que haverão situações onde filhos entregarão a pais entregarão a filhos. Sim. E não vão entregar porque eles gostam de Deus, não gostam do filho. Justamente porque eles veem, às vezes, nas pessoas uma luz que não é com eles.
E eu também tenho noção que o problema, creio isso não talvez para bem, que nem toda família, não é porque um filho, pai aceitou a Deus, aceitou a Cristo, que a esposa também vai aceitar. Não é toda a família que vai subir completa ao céu. Tem famílias onde pessoas vão ficar faltando diante de Deus. Sim. Não? Tem que se ter. Isso não é desculpa para não se lutar, logicamente. Mas. É que a gente não sabe quem vai e quem não vai. Né? O nosso papel é, olha, Deus, Interceder. o que cabe a mim eu quero fazer, e sim, o meu coração tem a vontade de ver minha família inteira lá. Né? Mas nós sabemos que sim. Né? A questão é que nós não podemos ter essa piedade, essa fé, mas falar só, não, Deus pode transformar. Eu não faço ideia como. Mas que Deus pode transformar e mudar, pode. Posso dizer mais uma coisa? Pode, claro. Isso eu também comento com a Elisângela da volta e meia, é que a gente não enxerga o quê, mas eu tenho certeza que o Deus que sabe tudo, que pode tudo, ele deve ter uma forma específica para ver de cada pessoa, e se aquela pessoa passar por aquilo, ou ouvir aquilo, no ato ela vai ser convertida. Exatamente. É só a questão dela chegar naquele momento que Deus agiu naquele momento. Qual que é a eficácia da fé ou a eficácia de Cristo? Isso que você falou, por exemplo, é bem em cima do que a gente tem falado. Deus precisa de um encontro e uma palavra para transformar tudo. Em uma palavra de Deus, o coração de pedra se torna um coração de carne. Uma palavra de Deus, a pessoa que nunca olhou para Cristo, fala assim, eu não sei como, nunca tinha visto isso, mas agora não tem como olhar para o outro lado. O Deus que a gente serve, ele não é um Deus que está limitado pela nossa história, pelas nossas falhas. O Deus que a gente serve, ele fala assim, não. Então eu falo assim, Deus, como o Senhor é, através de uma palavra, talvez não vai ser através da minha vida, porque eu estou muito perto, eu não consigo. Talvez vai ser através do Vitor, talvez vai ser através de alguém que vai chegar no momento e vai falar alguma coisa. Vamos lá na igreja, vovó. Como eu vejo às vezes os meus falando com o meu sogro e minha sogra também estão aqui em casa. A gente não sabe. Mas essa é a questão, a gente não pode perder o foco, que o Deus que a gente serve, para Ele, não é nem que, a gente fala que Deus não tem nada impossível, né? Mas para Deus não tem nada difícil. Não é só não tem impossível, para Deus não tem nada difícil. Deus sabe exatamente, da mesma forma como cada um de nós, teve uma hora que Jesus pegou o coração e fez assim, ó. Deixa eu te lembrar que você é meu. E aí você fala assim, nossa, realmente é aqui que eu tenho que seguir? Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. O nosso papel é ter aparência de piedade, mas não negar, viver como se fosse a eficácia dela. Então assim, esse é o inimigo, né? Essa corrupção dos últimos tempos é uma das coisas que começa a atacar a igreja. Toda essa lista gigante de coisas que a gente leu. 2 Pedro 2:1. Então aqui, nesse versículo, a gente nega que a fé é eficaz. Em 2 Pedro 2:1, né, fala assim, ó, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, também haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e, aí entra essa parte, fala, negarão que foi o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Nessa primeira parte em Timóteo que a gente falou, você nega a eficácia da fé. Aqui você nega que foi Cristo que resgatou. E a gente vai ver isso muito em algumas igrejas de hoje. É o seu esforço. Você tem que ter um pensamento positivo. Você, né, vamos falar, você é o centro de Deus. Né? Então assim, a gente vai ouvindo essas heresias sendo pregadas dentro da igreja, que elas têm aparência de verdade. E aí no fim das contas, fala assim, não, mas acho que Jesus foi um cara muito bom, um mestre. Mas assim, falar que ele morreu e foi o sacrifício dele que me salvou, acho que já é um pouco demais. E você vê gente falando isso, gente que é cristã. Cristã, certo? Então, a gente vê isso. Em Apocalipse, quando a gente está vendo lá das igrejas, né, tem as 7 igrejas, vou falar rapidinho aqui de algumas referências aí, Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 4, fala assim, né? Isso para Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, você deixou aquilo que você conheceu no começo, certo? O amor de Deus. Apocalipse 2, versículo 14. Agora para a igreja de Pérgamo. Tenho contra ti que segue a doutrina de Balaão, né? Que lança tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício de idolatria e se prostituíssem. Ou seja, isso aqui é o quê? Dentro da igreja, você prega práticas que fazem com que a pessoa caia em idolatria. Não é a pessoa que corre atrás do ídolo, mas é alguém que vai lá e fala assim. E a gente vê muito isso, pessoas que introduzem o quê? Coisas judaizantes dentro da igreja.
coisa que é tipo da cultura judia, o pessoal traz para a igreja evangélica e fala assim, não, você tem que botar mezuzá na sua porta. Que é um negócio que os judeus colocavam na porta, que era a palavra de Deus. Bonito, nós não somos judeus. Não, todo mundo aqui tem que usar o kippar, tem que fazer não sei o quê. Começa a fazer um monte de coisa assim, que você desvia do caminho. Se for uma coisa do judeu, talvez, você talvez vai estar um pouco desviado em relação à fé, porque você está perdido no seu foco, mas você ainda está focado no Deus verdadeiro. Talvez uma forma errada, mas Deus verdadeiro. Agora, o que acontece em outros casos é quando o pessoal começa a puxar práticas de outras religiões e aí começa a fazer uma farofa, mas não uma farofa boa. E no Apocalipse 2, versículo 20, agora para Tiatira, fala assim, né? Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a ganhar os meus servos para se prostituírem como dos sacrifícios da idolatria. De novo, quando a gente fala de idolatria, de caminho, de seguir por outro lado, de ter um comportamento que não é de acordo com Deus, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: tem dois inimigos máximos da igreja. O primeiro é a mentira, porque a mentira ela se contrasta diretamente com a verdade. A mentira te desvia dos caminhos, a mentira ela te nega que você é igreja, ela te coloca em práticas que te afastam de Cristo, certo? Essa é a mentira. E o outro inimigo da igreja é a morte. Porque o objetivo de Satanás é de fazer com que as pessoas que de alguma forma foram revividas para Cristo sejam de novo derrotadas pela morte, certo? Então esses são os dois inimigos máximos, ou pelo menos dois dos inimigos da igreja. Tem mais por aí, né? Mas nessa lição a gente fala um pouquinho desses dois, mas vou focar um pouco na mentira, né? Em João 8,44, você deve... João 8,44 é um versículo que todo mundo deve ter falado várias vezes, inclusive se você ou deve ter ouvido dos seus pais, ou você deve ter falado dos seus filhos, né? João 8,44, está lá o versículo que diz assim: vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Todo esse versículo eles falam, olha, não há verdade nele. Essa parte, a gente fala muito que o diabo é o pai da mentira, né? Mas é importante a gente ver também que não há verdade em Satanás. Tudo que vem em Satanás é mentiroso ou quer gerar alguma coisa mentirosa. Satanás pode falar um versículo que é verdadeiro, mas ele vai usar de um jeito que está focado para ser uma coisa mentirosa. Então a mentira, que parece às vezes alguma coisa não tão séria, é um dos maiores inimigos da igreja, porque ataca a verdade, certo? E como a gente vê lá em João 14,6, João 14,6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então se ele é caminho, a verdade e a vida, se ele é a verdade, então a gente tem que se preocupar com a mentira, que é um dos inimigos. E se ele é a vida, também tem a morte, que é outro ataque. Então quem que é realmente a resposta e a forma como nós temos que viver para não sermos atacados pelos inimigos? Cristo. Por ele nós conhecemos a verdade que anula a mentira, e por ele nós temos vida, né, que faz a gente questionar onde está a morte e o seu aguilhão, né, como está escrito na palavra. Né? Então, né, aqui, ainda nessa primeira parte, vou preocupar com o tema, vamos lá? Em 1 Timóteo, voltando lá para 1 Timóteo 3,15, né, que é um dos temas da lição, a gente percebe que, né, vamos lá, 1 Timóteo 3,15, a primeira parte do versículo. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a parte final que diz o seguinte, que a igreja do Deus vivo é o quê? Coluna e firmeza da verdade. Tá? De novo, o que isso significa pra gente? Coluna e firmeza da verdade. A verdade, como a gente já estabeleceu, né, é Cristo, mas a gente pode ver também Gálatas 2,5, por exemplo, né? A gente vai ficar passeando aqui pelas cartas de Paulo, mas em Gálatas 2,5 a gente vai ver lá que fala o quê? Aos que nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Efésios 1,13. Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós estáis, desde que ouvistes a palavra da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação. Ou seja, aqui estamos falando do Evangelho. Colossenses 1,5.
por causa da esperança que vos está reservada nos céus, no qual já ouviste antes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, quando a gente fala da verdade, a gente fala que a verdade é o Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas que vêm de Cristo, certo? E se Cristo é a verdade, Cristo é o verbo, a palavra que nós vivemos aqui, ela é a expressão do Deus vivo. Só que quando fala que a igreja ela é coluna e a firmeza da verdade, isso diz que a igreja tem algumas funções. Então nós discutimos agora antes o que é a igreja e quais são os inimigos da igreja, né? A gente tem essa parte clara. E agora a gente começa a falar assim, então, isso é o que a igreja é. Agora, o que a igreja faz? Quando a gente fala que a igreja é coluna e firmeza da verdade, a igreja acaba tendo 3 funções. A primeira é ela sustenta, né? A coluna é aquilo que sustenta. Então, dentro aqui do nosso ambiente, no mundo que nós vivemos, quem tem que sustentar a verdade, quem tem que dar esse apoio para a verdade, ou, né, de certa forma, propagar ou colocar a verdade como algo que não é abalado pelos ataques do inimigo, é a igreja. É o nosso papel. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, vai falar um pouco sobre essa função. O versículo 13 diz assim: conserva o modelo dessas palavras, ou seja, essa expressão diz o seguinte: o que a palavra de Deus nos dá, ela nos dá um modelo de vida, um modelo de existência, um modelo de como a gente tem que se portar. O papel da igreja é conservar o modelo dessas palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. E aí no versículo 14, a segunda função fala: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Certo? Esse depósito, né, que a gente vê aqui em 2 Timóteo, também fala, se você olhar na mesma página um pouquinho para cima, em 1 Timóteo 6:20, você vai falar que é Paulo dizendo assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Né? Então, ele está mostrando que existe um depósito que foi dado à igreja, uma verdade que foi dada à igreja, que é o Evangelho, que é o Espírito de Deus. E esse depósito que foi dado a nós, nós temos que guardar esse depósito e nós temos que conservar o modelo dessas Escrituras. Então, o papel da igreja é assegurar que isso ocorra. De alguma forma, na nossa vida, a forma como nós nos reunimos, a gente tem que entender o seguinte: olha, eu estou vendo lá a Assembleia de Deus, o que acontece lá? Olha, eu não sei o que está acontecendo lá dentro, eu não conheço aquelas pessoas, mas lá tem um povo que vive de acordo com essa doutrina. É um povo que nunca peca? Não, porque não está escrito isso, graças a Deus. Porque se tivesse escrito assim, para ser igreja você não pode pecar nunca, acabou já, né? Mas é a igreja que entende que existe o modelo dessa doutrina e que batalha diariamente em ser transformado pelo Evangelho de Cristo para conseguir manter e proteger esse modelo. Da mesma forma, né, guardar o bom depósito. Nós somos, a palavra que o pessoal usa é como nós somos depositários do Espírito da Palavra de Deus na Terra. Então é como se fosse assim: aqui tem a verdade e o Espírito que pode transformar a vida e o mundo, e Deus confiou à igreja o papel de ser para guardar esse depósito, certo? Então, agora um ponto que é interessante, né, se a gente for ali para... vou ler mais algumas referências só para a gente entender. 1 Timóteo 3,9, um pouquinho para trás. 1 Timóteo 3,9 diz que nós temos que guardar o mistério da fé e uma pura consciência. Né? Quando a gente fala de mistério, geralmente é isso, é o Evangelho, a palavra que é revelada para nós, a palavra de fé. Né? Aquilo que era oculto, né? Como o próprio Paulo fala muitas vezes, aquilo que era oculto e que Deus, através de Jesus, revelou, né, a nós. Isso era o mistério da fé. Então aqui diz que, né, em 1 Timóteo 3,9, fala justamente isso, que nós temos que guardar o mistério da fé. Em João, e aí fala... Então, a gente falou sobre sustentar e sobre defender, que é guardar o mistério. Agora vamos falar do terceiro papel, que é o propagar. João 18:37. Acho que todo mundo aqui sabe que nós temos uma função que é propagar essa verdade. Né? João 18:37 fala assim, Jesus falando com Pilatos, fala assim, né? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Né? Então, dar testemunho da verdade, que foi aquilo que Cristo falou, é também o nosso chamado, que nós temos que propagar e falar dessa verdade. Em Mateus 28:20, o último versículo do livro de Mateus, né, que é quando depois que Cristo ascende e tudo mais, né, vai aos céus,
quando Jesus aparece para eles, na verdade antes dele subir aos céus, né, ele fala, né, que Jesus apareceu ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né, dizendo que estarei convosco até a consumação dos séculos, né. Então existe aqui, né, a necessidade de propagar essa verdade, de guardar o evangelho. E eu quero só mais uma referência que está lá em Judas, que é o último capítulo antes de Apocalipse, né? Só tem um capítulo, na verdade. No versículo 3 de Judas, né? E acho que esse é um versículo importante para a gente também entender como igreja, tá? Então, Judas, capítulo 1, versículo 3, fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou seja, eu ia falar para vocês de salvação. Eu tive por necessidade de escrever e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando Judas escreve isso para a igreja, ele fala o seguinte: olha, eu ia falar sobre a salvação, mas eu estou vendo que a fé está sendo atacada no meio de vocês. Então, toda a carta de Judas é para falar o quê? Como você tem que defender? Defender o quê, gente? Batalhar pelo quê? Pela fé. É batalhar pela igreja? Em algum lugar Deus está falando que nós temos que defender a igreja? Não. Em algum lugar está falando que nós temos que defender a placa da Assembleia de Deus? O que vai acontecer é o seguinte: se você defende a fé e a igreja que você serve, ela caminha de acordo com a fé, ao defender a fé, de certa forma você vai acabar defendendo a igreja. Mas em nenhum momento, nós não somos chamados a defender Jesus. Você não vai ver isso em nenhum lugar da Bíblia. Inclusive porque Jesus falou o seguinte: não, meu papel é realmente me entregar para morrer pelos outros. Pedro tentou defender Jesus, vocês lembram? Lá no Getsemane, né? Chegou mal, foi lá e falou assim: ó, vou prender Jesus. Aí Pedro falou assim: ó, eu acho que Jesus está precisando da minha ajuda agora, hein? Aí Pedro vai lá pegar isso para dar uma cortadinha, né? Descer a orelha ali, né? Eu imagino Jesus: ai Pedro, de novo, cara, você de novo. Ela pega a orelha no chão, vai mal, vai, vamos. Você não entendeu, Pedro? Não é seu papel me defender. Eu falo que muitas vezes isso é o que a gente esquece na nossa igreja de hoje. No Brasil acontece muito disso. Alguém fala, o Porta dos Fundos faz um vídeo falando mal de Jesus, o pessoal entra polvorosa. Gente, não é seu papel defender isso. Se você pregar a sã doutrina e a verdade, a pessoa que vai olhar aquilo fala o seguinte: não, eu sei que isso não tem nada a ver. Eu não conheço ninguém que estava na igreja, viu um vídeo do Porta dos Fundos e falou assim: acho que aquilo é verdade, não é isso. Eles entendem que aquilo é uma sátira. É de mau gosto? Também acho. Mas por que a igreja está perdendo atenção ao invés de atacar aquilo que está realmente atacando a fé, atacando as pessoas, e começa a se focar onde? Se distraindo com inimigos que na verdade é só tipo cortina de fumaça que Satanás cria. Por que a igreja se levanta com tanta fúria contra certas coisas que se levantam na mídia, defendendo, não, mas o cara foi lá e passou a mão no nome de Jesus, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Não é seu papel defender Jesus. Não é seu papel defender a igreja. O nosso papel é batalhar pela fé. E se alguém está atacando a fé, é porque ali já existe alguém com fé. Ou alguém que está sendo formado, uma pessoa está quase aceitando Jesus, sabe? A fé está sendo formada, e quando Satanás começa a atacar aquela fé, aí nós temos que nos levantar e falar: olha, contra a fé, que foi aquilo que nos foi ensinado através da palavra, isso nós temos embasamento bíblico para batalhar e colocar por terra. Mas o problema é a igreja tal. Pode falar aí, fica à vontade. Até porque a igreja, né, a casa de Deus vivo, a igreja tem um dono, né? Então fala assim: o dono da casa está ali. Então, por enquanto, se ele está deixando você falar, tudo bem, mas na hora que ele não quiser que você fale mais, aí você se vira com o dono aí, porque o cara, quando ele não quer deixar você falar mais, a gente não vai falar mais não. Eu estava falando, quando eu estava lendo essa passagem, tem um humorista americano, que ele não é cristão nem nada, e aí ele fala que ele estava um dia no aeroporto, ele entra no avião e o cara comprou um livro de um escritor ateu, que era do tipo assim: nós precisamos de Deus. E o cara falou assim: pra onde que você vai que eu não quero entrar no mesmo avião que você, porque, né? E aí ele falou que ele viu o nome do autor, e o autor, tipo, ele é um ateu muito conhecido. Aí ele fala assim: não, eu até achei interessante, mas eu fui ver a história desse autor. E de novo, é só uma piada, né? Tipo, não tá falando que é uma coisa ligada na outra. Mas ele falou assim: o cara ficava espalhando que Deus não existe e ele morreu de câncer na garganta. Aí eu falei assim: olha, pode ser que não tenha sido Deus, mas vamos dizer que, né? Melhor não sair falando por causa disso. Mas as piadas à parte, o que acontece é o seguinte: se Deus de alguma forma entende que, deu,
não quero mais ouvir esse tipo de ataque, alguma coisa contra a igreja, como Deus fala muitas vezes. Os ataques que têm se levantado, tem hora que Deus fala basta. E quando Deus fala basta, basta. Não é do tipo assim, não, dá um jeitinho, não dá jeito. Quando Deus fala acabou, acabou. Mas quem tem que falar acabou é Deus, não é a gente. Ah, mas estão fazendo mal pra gente. Bom, assim, não é bom, a gente não se sente bem, mas isso é um bom sinal. De novo, está na palavra, a gente tem que ser perseguido pelo amor do Evangelho. E não é, tipo, agradável isso, sabe? Não é só perseguição, isso que eu falo. De novo, a gente vê perseguição, a gente entende que é perseguição como? Ser arrastado na rua, queimado, aquilo que em lugares isso acontece no mundo. Mas perseguição às vezes vai ser o quê? Às vezes você não vai conseguir ser promovido na sua empresa, porque você não tá, eu já falei isso antes, né? Você não fica indo no bar beber cerveja de todo mundo e aí tipo, você acaba não tendo na visão deles uma promoção. Acontece muito. Ou você, às vezes, o que acontece, você começa a professar a fé e dentro da sua própria casa o pessoal meio que fala assim, não, a gente nem vem aqui, ô crente, pai. Não é mais assim dentro de casa. Vai acontecer também. Então, mas para mim, esse é um sinal de que nós estamos vivendo da forma correta. Quando nós percebemos que os ataques que vêm em relação a nós são em relação à fé. Se o ataque em relação a você não é em relação à fé, se é em relação às suas práticas, se é em relação à sua postura, aí é diferente. Entendeu? Ah não, mas é que eu sei a verdade, eu vou lá e falo pra todo mundo, você vai pro inferno, pro inferno, pro inferno, pro inferno. Não, meu problema com você não é que você tá falando isso, o problema com você é porque, olha a forma como você tá falando, você tá sendo desrespeitoso e tudo mais, né? Ou, tipo, é só isso, o evangelho é só inferno, é só isso. Então, o problema que eu tenho com você não é com a sua fé, é com a forma que você está expressando. Ou se é o seu comportamento, né? Como o cara fala assim, não, o cara fala que é crente, mas tá aí, ó. Né? Traindo a mulher, tipo, falando mal do chefe, fazendo um monte de coisa, e aí fala assim, meu problema com você não é a sua fé. Eu tô atacando porque, né, tipo, o seu comportamento que é ruim. Aí você não pode ir lá e falar, Deus, tô sendo perseguido, porque eu sou cristão. Não, aí você está sendo atacado ou perseguido porque você não está vivendo como um cristão. Ah, mas quer dizer então que se eu viver como cristão não vou ser perseguido? Provavelmente você vai ser perseguido mais. Só que aí você vai poder falar para Jesus, ó, você tá vendo, né? Eu tô seguindo a tua palavra, né? Quero ser fiel a ti. Não porque eu sou bonzinho, mas porque eu sei que não tem alternativa, né? Ou eu faço isso e sigo no teu caminho e sou perseguido, ou eu vou pro inferno. Então assim, né? O pessoal fala que é entre a cruz e a espada, né? Essa expressão que o pessoal usa muito. Mas é mais ou menos isso que a gente vive. Pessoal, você pode escolher a cruz e vai ser cruz, não é... A pessoa esquece que a cruz é um instrumento de tortura e morte, às vezes, né? É a mesma coisa que tem um pastor que ele fala isso, ele fala assim, você tem que escolher entre a cadeira elétrica ou a morte. Você, mas como assim? É isso, você tem que carregar um instrumento da sua tortura, é isso que às vezes a gente carrega no Evangelho. E a verdade é isso. Mas a nossa batalha não é para defender a igreja ou para defender Jesus. Nossa batalha é para defender a fé. Isso é importante para a gente entender o seguinte, como igreja, certo? A igreja que ela começa a agir de certa forma, muitas vezes a gente acaba se defendendo, principalmente em lugares que a igreja é a maioria. A gente fala do Brasil, dos Estados Unidos, que a igreja é a maioria. Você começa a ter mais força no mundo, na sociedade. E a igreja às vezes confunde isso e usa a capacidade de batalhar, que é para defender a sua fé, e começa a defender a instituição da igreja, começa a defender outras coisas, né? Ou anular a força de outras pessoas. E quando você faz isso, você acaba... Né? De novo, a gente tem a história da Igreja Católica aí como um exemplo pra gente. A Igreja Evangélica não seguindo o mesmo caminho, infelizmente já vem acontecendo, né? Se envolvendo em política, decidindo as leis, e aí quando você vai vendo aos pouquinhos, vai seguindo o caminho da irmã mais velha que acabou quebrando, né? Mas que Deus tenha misericórdia da gente, né? E aí a última, né? Então a gente tem que entender isso, nós temos o papel como igreja de sustentar, defender e propagar a mensagem. O que acontece se a gente não faz isso? Em Mateus 5, versículos 13 e 14, né? Fala assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A gente viu aqui um tempo atrás das crianças com as luzes, né? Com as lâmpadas, né? Uma lâmpada bem clarinha, uma lâmpada mais escura, uma lâmpada suja e tal. Uma lâmpada que você não vê a luz. Qual que é a utilidade dessa lâmpada? Agora é uma lâmpada que faz uma luz mais ou menos.
Só, não é ideal, mas alguma coisa ali tem, né? Dá pra dar uma limpada, dá pra fazer alguma coisa. O sal que salga. Você usa. E o sal que não salga? E aí a gente fala, e a igreja que não defende a fé? A igreja que não guarda a verdade? A igreja que não age conforme aquilo que ela foi criada para agir? Essa igreja não serve. Então se você vê uma igreja que ela está levantada, mas ela não guarda a verdade, ela não defende a fé, ela não propaga o evangelho, ou seja, ela não faz essas três coisas, ela é como se fosse um sal que não salga. Muito legal, eu sei que é sal, eu sei que é igreja, mas eu não estou vendo as consequências ou o resultado das suas ações. As suas atribuições, aquilo que você foi criado para ser, eu não vejo os resultados. Então, e aí a gente começa a falar, né? Tipo, isso é uma coisa que tem uma... Ela não se chama pastora, ela é uma missionária chamada Edmeia Williams, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela era da igreja anglicana por muito tempo. Então, assim, ela era, sabe, não é bem de longe de pentecostal, na verdade, mas uma mulher muito piedosa, lê muito a Bíblia. E ela é filha de americano misturado, uma loucura assim, tudo mais. E ela ficou viúva muito cedo e ela mudou pro Rio, mudou pro Morro no Rio. E ela tem lá o que chama Casa de Marta e Maria. Você pode procurar na internet depois, é um projeto muito interessante que trabalha com a infância e juventude de lá, para tentar trabalhar e trazer o evangelho cedo para a vida dessas crianças, que muitas vezes não tem pai, não tem mãe por perto, a mãe está trabalhando, o pai está preso, alguma coisa assim, né? E ela trabalha nesse meio, né? E faz tempo que ela tem esse projeto lá e tudo mais, inclusive, eventualmente até as milícias e os traficantes lá dos lugares começaram a, né, tipo, apoiar, porque viam o impacto positivo do que ela fazia. E aí, uma vez foram conversar com ela e falou assim, nossa, você deve ter muito, assim, né, muita felicidade de ver. Ela falou assim, olha, a gente dá graças a Deus porque Ele deu a oportunidade, a gente conseguir ajudar, tem muitas famílias sendo restauradas, mas enquanto ainda estiver saindo daqui uma menina adolescente grávida, nosso papel não está cumprido ainda. Ainda tem outras coisas que tem que ser feito. Ou seja, ela entendeu que a missão do Evangelho é continuar espalhando a verdade. Se não alcançou todo mundo, tem que continuar espalhando a verdade. Agora, se a gente se levanta como igreja e a verdade não tem sido espalhada, isso quer dizer o quê? Que nós estamos saindo na rua pregando e falando? Em alguns lugares, sim. Em alguns lugares é espalhar, às vezes, a verdade dentro da própria igreja. Ou é espalhar, tipo, através dos membros da igreja, ter a verdade e o evangelho sendo espalhado para outros lugares, né? Então, se a gente não faz isso, se a gente não defende a fé, é a mesma coisa. Ah, não, mas está falando aqui que, tipo, a fé em Cristo, você pode falar que é, tipo, Jesus e os anjos, a gente pode orar para Jesus e para os anjos e tudo bem. E aí você ouve isso e você fala assim, é a fé dele, deixa ele fazer o que ele quiser. Fala assim, se você não defende, fala assim, a fé em Cristo diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Os anjos são servos conosco, mas você não ora para anjo. Você falar isso, de certa forma, você está defendendo o quê? A fé. Não é um ataque pessoal, não é um ataque de postura, é um ataque de sua doutrina está errada em relação ao cristianismo. Ah, mas eu não sou cristão. Então, você pode acreditar no que você quiser. Eu posso te mostrar a verdade e te mostrar que, olha, até aqui do nosso lado tem sim um Deus vivo e uma fé verdadeira, mas se você não é cristão, não cabe a mim, entrar nisso. Se você não quer cristão e quer atacar a fé cristã, entendeu? Eu vou defender a fé e falar assim, não tenho nada que falar contigo. Agora, se você é cristão, ou pelo menos se diz cristão, e está propagando a fé errada, o nosso papel é, isso não está correto, certo? Então, nós somos a casa do Deus vivo, colunas e firmezas da verdade, e nós entendemos também que a mentira, que é um dos maiores ataques, ou o maior inimigo, né? Um dos maiores inimigos da igreja, né? Ela é combatido com a verdade, que é a verdade de Cristo através da palavra, certo? E aí, vamos entrar na parte final da lição, uns 10 minutinhos a gente consegue completar, né? Que a gente fala sobre, nós entendemos quem é a igreja, né? Toda a primeira parte, nós entendemos o que a igreja tem que fazer, qual o papel da igreja. E agora, nessa parte final, a gente comenta um pouco sobre o que Cristo faz na igreja, né? Então, como Cristo trabalha em nós, né? Então, se a gente for lá para Efésios 5:26, que é a segunda referência da lição. Eu vou tentar acelerar bem essa parte final. Efésios 5:26.
diz assim: para santificar, purificando a lavagem de água pela palavra. Então a gente tem que... a forma, né, de novo, aquela passagem que a gente está falando sobre a questão do marido e da esposa, que Cristo limpa a igreja através da palavra, santificando e purificando. Então a gente tem aí dois termos, né? Purificar e santificar, certo? Então o que é purificar? Purificar seria a limpeza, né? Quando você limpa, a gente vê lá em Tito 3,5, né? Outra referência aí também para a gente ver. Em Tito 3,5, a gente vê que está escrito aqui que Jesus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, a purificação é essa limpeza, aquilo quando Cristo vem e vê aquilo que está sujo, aquilo que está errado, o pecado e tudo, e nos limpa disso. Então essa é a primeira etapa da atuação de Cristo. A segunda etapa é a santificação. A palavra santo, né, na sua origem, né, significa separado. Então, purificar e santificar são duas etapas de um processo. Purifica quando ele te limpa e santifica quando ele te separa do pecado. E esse processo de santificação é não apenas separar do pecado, mas se aproximar de Deus, certo? Todo mundo aqui, né, pelo menos você, tipo, que deve ter convivência com criança, você vê uma criança, ela vem com a cara suja, ou suja de lama, que ela está brincando, você limpa essa criança, certo? E ela volta para brincar. O que vai acontecer com essa criança logo em seguida? Provavelmente ela vai voltar suja de novo. Ou seja, você purificou. Mas se você não separa, eventualmente a purificação você acaba sujando de novo. Muitas vezes a obra de Cristo na vida de alguém, a gente também vê isso às vezes dentro das igrejas e tudo. A pessoa encontra Jesus, conhece o Evangelho. Aquilo transforma, o comportamento da pessoa muda, a pessoa fumava, para de fumar, para de usar droga, começa a se comportar. Ela tem uma purificação e começa o processo da santificação. Só que quando o processo da santificação é incompleto e não separa, o que acontece com aquela pessoa? Às vezes ela cai de novo. Alguém aqui já conheceu alguém que se conheceu a Cristo, aceitou Jesus e depois de um tempo acabou caindo de novo no pecado? Por quê? Porque o processo de Cristo ele só é completo quando essas duas etapas são completas. É o processo da purificação e o processo da santificação, certo? Então esse é o ponto importante. O processo da purificação muitas vezes é um processo contínuo também, mas ele é um processo mais rápido, é um processo inicial. Quando Deus começa a te separar daquilo, e aí começa realmente a ter essa transformação mais profunda, é ali que Deus começa a falar, é um processo contínuo, até que no final ele possa te apresentar a Deus, ou apresentar a igreja a Deus, como a gente vê lá na palavra também, né? Tipo, um pouquinho depois na referência, a igreja limpa, sem nódoa, sem mancha, sem rugas, perfeita. Certo? Então, Cristo trabalha dessas duas formas. Então, o que é importante a gente lembrar? Jesus purifica, Jesus santifica. Só purificar não é o suficiente. E não tem como você santificar alguém sem purificação. Não tem como você pegar alguém sem limpar e transformar e ter essa limpeza no sangue de Cristo e apresentar a Deus, porque perante um Deus que é santo, se você apresentar alguém que não foi lavado no sangue de Cristo, Deus não compactua com o pecado, tipo, provavelmente você vai ser destruído imediatamente. Então existe um processo que só pelo sacrifício de Cristo, de novo, voltando para a nossa primeira parte da lição, né? A congregação daqueles que foram reconciliados com Deus por intermédio do sacrifício de Cristo e que agora pertencem a Ele. Porque nós somos igreja, nós entendemos que existe essa reconciliação, que é o processo contínuo da santificação, nos trazendo mais perto de Deus, mas existe a purificação, que é quando Deus nos limpa. Certo? E aí Cristo diz, como eu estava falando, né, em Efésios 5:27, no versículo seguinte, né, fala assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então essa é a forma como Deus vai nos transformar. Vai chegar num ponto em que pegou às vezes alguém jogado na lama do pecado, limpou, purificou, santificou, e aí quando chega a apresentar para Cristo, né, de novo, como está escrito no versículo 27, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Quando a gente vai no Apocalipse, eu sei que é spoiler, mas tipo, no final dos tempos, sim, a igreja vai estar lá na presença nas bodas do Cordeiro apresentada, limpa, sem nódoa, sem mancha. Ou seja, isso aí que está escrito, isso vai acontecer. O Cristo que nós servimos, o Deus que é o dono da igreja, ele vai limpar.
Ele já está limpando, ele vai limpar. Isso não é uma coisa que a gente está discutindo, mas será que vai acontecer? Será que é possível chegar nesse estado que a igreja está limpa e tudo mais? Se você continua lendo o resto da Bíblia, né? Se você não parou em Efésios e você foi até o final, você vai ver que sim. O dono da igreja, o Deus que é o dono, o processo dele é contínuo, ele vai fazer isso acontecer. Nós que somos membros da igreja, né, templos do Espírito Santo, que nós temos o privilégio, às vezes, de fazer parte desse processo de Deus e tudo mais, nosso papel é falar assim, Deus, como nós conseguimos ser igreja nesse momento, e seguindo o que a gente falou aqui agora, né, sustentando a fé, propagando a verdade, defendendo, sustentando a verdade, propagando a verdade, defendendo a fé, conseguir viver no pouco tempo que nós temos aqui para entregar ao Senhor a nossa igreja um pouquinho mais purificada, um pouquinho mais limpa. Talvez, quando Deus nos recolher, se Ele não voltar antes, né, a igreja talvez não esteja nesse estado. Mas, se Deus tiver misericórdia de nós e a gente puder ter isso, Deus, olha, quando eu entrei na igreja, a igreja era assim, agora ela tem um pouquinho menos de mancha. Mesmo que seja só a mancha que eu carregava. Então, essa é a atuação de Cristo. E aí, a forma como nós colocamos em prática, né, o fato de sermos igreja e honrando o sacrifício e a atuação de Cristo que nos transforma e nos muda, a igreja tem a responsabilidade, né, como eu falei antes, de propagar. E como que a igreja propaga a verdade? A primeira coisa que a gente tem é o zelo por essa verdade. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque a verdade, ela não tem simplesmente que ser pregada e propagada. Você tem que ter zelo para preservar a verdade. Foi isso que a gente viu aqui agora, certo? Então, se a gente olha, né, o que a gente entende como a verdade do Evangelho, né? Tipo, tem 4 características que a gente tem que ter isso muito claro. Primeiro, a verdade ela é única e imutável, ela não muda. Se você for olhar aí no mundo, nós vivemos na época da pós-verdade, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo em algum lugar. Pós-verdade é a linha filosófica do mundo de hoje, que fala que é da pós-modernidade, em que aí nós estamos numa época que já é depois da verdade. A verdade não é mais tão importante assim. Então você vai ver as pessoas falando, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, né? Você perde a objetividade, a verdade é isso. Então, defender a verdade no mundo de hoje é muito mais difícil, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas nem verdade existe. Antes a pessoa brigava com você, não, acho que isso aqui é verdade, não, acho que não é. E aí você usava a forma, a experiência, apresentando a Deus e a pessoa às vezes fala, não, então a verdade ainda existe. Satanás atacou de uma forma agora e falou assim, não, nem verdade existe. Eu mudo as regras do jogo e fala assim, não, mas você está falando de verdade ainda? Que negócio ultrapassado. Fé, Jesus, que na Europa você vai ver muito isso, certo? Mas a verdade ela é única e ela é imutável. Se a gente olhar lá em Lucas 21:33, né, que fala que as palavras não passarão, né? Eu falo assim, né, tipo, Lucas 21:33 fala, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Também lá em Mateus 5:18, né, tem a outra referência que fala da verdade também, Mateus 5, versículo 18, que fala, né, até que o céu e a terra passem, nenhum jota e nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então o que a gente está entendendo nessa expressão é o seguinte, a palavra de Deus ela é única e ela é imutável. Não tem mudança, não vai omitir nenhuma parte. Ou você segue e vive isso tudo, ou você não está seguindo. Então, não tem como eu falar assim, não, eu gosto de seguir a Bíblia, mas eu não gosto muito do livro de Efésios, porque fala essas coisas aí, acho que vou ficar ali só no Marcos, talvez, até a metade, quando Jesus está falando de amor e tudo, mas o resto começa a falar de condenação, não gosto muito, então a gente não tem essa opção. Então a palavra ela é verdade, ela é única e imutável. João 14,6 nos fala que o Evangelho é a única verdade. Mas Luiz, você está falando então que outras coisas do mundo não importam. Não, tem outras verdades que não são verdades do Evangelho, na verdade científica, a verdade de outras coisas. Mas a única verdade que deve ser pregada em relação à fé é a verdade do Evangelho. O versículo 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então o Evangelho é essa única verdade. Em 1 Timóteo 3,15, como a gente leu, né? Vou dar uma olhadinha lá de novo, 1 Timóteo 3,15, fala que nós somos a Igreja de Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade. Como a gente falou, nós somos os depositários, né? A igreja que tem essa fé que foi depositada em nós, e nós temos o papel de guardar essa fé e propagar. Então a verdade, né, que foi recebida através do Evangelho para a igreja, então a verdade ela é única e imutável, é o Evangelho, e ela foi entregue à igreja por intermédio de Cristo. Então não é... Provavelmente você vai ouvir alguém que talvez a pessoa
é um cristão alguma coisa, mas é uma pessoa que está fora não está envolvida numa igreja, não está incorporada às vezes no corpo de Cristo, e essa pessoa às vezes começa a falar assim, não, Jesus falou comigo uma coisa diferente do que a gente está ouvindo nas igrejas. Questiona. De novo, tem que cair por esse crivo. E a última parte é, né, os salvos, ou seja, nós somos os dispensários dessa verdade, nós somos responsáveis por fazer isso. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos diz que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a verdade é única e imutável, o Evangelho é essa verdade, a igreja é quem recebeu e os salvos, nós somos a quem tem que dispensar e espalhar essa verdade. Então, esse é o papel da igreja, certo? Então, se a igreja, a verdade é única e imutável, você acredita nisso? Ótimo. Você acredita que o Evangelho é essa verdade? Ótimo. Você recebeu esse Evangelho como a mensagem de Cristo? Excelente. Você não dispensa essa mensagem para ninguém. Está incompleta a obra de Cristo. Mas o que eu digo, essa é a misericórdia de Cristo através das nossas vidas, é que a mensagem do Evangelho, quando ela realmente nos confronta, dificilmente você consegue não passar isso. Ah, mas Luiz, eu não estou nem pregando em lugar nenhum, não estou falando em lugar nenhum, mas às vezes você está no seu trabalho, é um comportamento aqui. É uma palavra que você fala ali, não, eu vou orar por você. Deus abençoe. O Evangelho vaza da gente. Porque a Bíblia fala que ela flui, né, do ventre como rios de água viva. Você não consegue conter aquilo. Então, tá bom, talvez você não está... Poxa, eu pensei que ia ser pastor, pensei que ia estar pregando, pensei que ia estar lá na praça e Jesus sendo pregado. Mas às vezes a forma como o Evangelho, como você tem dispensado o Evangelho, a verdade que existe em você, é no seu comportamento, é na forma como você trabalha, é na forma como Cristo atravessa e é refletido através de você. É o suficiente? Aí não cabe a mim te dizer. Aí é você, né, como está escrito aqui em 1 Pedro 4, em 1 Pedro aqui que a gente acabou de ler, né, 4:10, né? Fala, cada um administre os dons como recebeu. Né? Claro que dentro da igreja você vai ter os irmãos que vão conseguir te ajudar a perceber, olha, acho que isso daqui você podia fazer assim, você podia fazer assado. Por isso que a comunhão dos santos é tão importante. Mas a verdade, a forma como Deus entregou essa mensagem do Evangelho, que segue de acordo com essas linhas que a gente passou aqui, não tem como você reverter isso. Né? Então, tem esses 4 passos. Irmãos, eu sei que a gente está muito avançado no tempo, só queria passar a última parte aqui da lição, que fala sobre, que Jesus mostra isso nas parábolas. Então, eu vou passar nas referências aqui, mas eu vou tentar só passar por cima. Mas em várias das parábolas, né, Cristo fala sobre o dever que nós temos de fazer essa verdade ser propagada e multiplicar. Nós temos a parábola dos talentos, né? Ou também a das 10 minas, né? Que Deus fala, né? Dos talentos fala que Deus deu 1 para um, 3 para o outro, 5 para o outro, 1 para um, 2 para o outro, 5 para o outro, e sai. Quando ele volta, o de 5 falou, tá aqui 10, o de 2 tá aqui 4, e o que tem 1 falou assim, eu sei que você é um senhor muito cruel, então eu enterrei a minha mina, tá aqui ela de volta. E aí ele fala assim, você sabe que eu sou um impiedoso, eu colho onde eu não plantei, né? Ele fala assim, eu tenho você conhece quem eu sou. Você pegou essa mina e colocou na terra e está me devolvendo a mesma coisa que eu te dei, não é o suficiente. Aquilo que Deus te deu, se quando Ele te chamar, você fala assim, Jesus, eu só tenho para você te apresentar aquilo que você me deu, eu não fiz nada com isso. Não é o suficiente. Na passagem dos talentos é mais interessante, das minas, né? Porque fala que Ele deu uma mina para cada um. E aí cada um fazendo de uma forma, um trouxe 10, um trouxe 5, e chega um da mesma forma. Eu guardei e estou trazendo de volta. Ele fala assim, pelo menos colocava no banco. Porque aí pelo menos ia ter juros e eu vendia alguma coisa. Eu fiquei pensando, Deus, o que é esse banco? Às vezes é dentro da igreja, ou dentro da sua casa. Pelo menos alguma coisinha você faz. Porque mesmo que renda só um pouquinho, você trouxe alguma coisa, olha Deus, você me deu 1, tá aqui 1,5. Deus fala assim, tá bom. Você fez alguma coisa com o talento que eu te dei. Agora, se Deus colocou a mina na sua mão e você simplesmente enterra, não usa, não oculta, você passa a sua vida inteira dizendo como se aquilo é uma coisa só pra mim, não é pra mais ninguém, Deus fala assim, olha, você não cumpriu o seu papel. Deus, Ele demanda de nós que nós possamos entregar para Ele mais do que aquilo que Ele nos deu. Então, isso é essa questão. Então, nós temos esse dever, esse zelo pela verdade, não simplesmente de protegê-la, mas também de propagá-la. E por último, nós temos que ensinar essa verdade, né? Então, em Tito 1,9, a última referência que eu quero ler hoje, eu acho. Tito 1,9. Né? Diz assim,
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Esse versículo é tão forte, né? Ele fala, ó, você tem que reter a palavra, que é aquilo que a gente já viu agora, toda a lição a gente falou sobre isso, né? Segundo a doutrina, ou seja, tipo, como está escrito, né, que fala que é o comportamento, a forma que ela é criada pelas Sãs Escrituras, para que você seja poderoso, ou seja, você tenha capacidade para ensinar essa doutrina para aqueles que precisam ouvir, às vezes são as pessoas dentro da igreja mesmo, e também convencer aqueles que são contradizentes, quem está atacando de novo a fé e essa doutrina. Então nós temos que, é através do conhecimento, de mergulhar e conhecer a palavra que nós somos capazes de fazer isso, certo? E aí, se a gente começa a falar sobre heresias que a gente percebe no mundo, né? Aí tem algumas que falam sobre a questão aqui do liberalismo teológico, que é um relaxamento da ortodoxia da fé. A gente fala de ecumenismo, vocês devem ter ouvido falar de ecumenismo, que é o seguinte, resumindo muito porcamente, mas é mais ou menos isso, é o quê? Que todas as religiões levam para o mesmo Deus. Então, contanto que você tenha a sua fé, o importante é que no final todo mundo vai cair no mesmo Deus. Essa é uma linha também, é um pouco desse ecumenismo. E tem o sincretismo. O sincretismo é o quê? Você pega elementos de outras religiões e mistura com o cristianismo e fala assim, não, isso aqui é cristianismo agora. A gente falou um pouco mais cedo. Elementos judaizantes, muitas vezes, né? Começa a colocar mezuzá na porta, alguma coisa para assim, nós não somos judeus. Então o cristianismo, sim, Jesus era judeu, mas o cristianismo não é diferente do judaísmo. Tem que ter essa separação. Ah, mas o que tem eu colocar uma réplica da Arca da Aliança na minha casa? Pessoal, olha, se é só um negocinho que vai ficar no canto, tudo bem. Agora a pessoa começa a colocar aquele, não, mas isso aqui é o exemplo, é o modelo da presença de Deus. Eu falo, olha, você está fugindo um pouquinho do que é o cristianismo. No judaísmo você está correto, no cristianismo não. Tem igreja lá no Brasil que começou a fazer alguns outros comportamentos. Né? Pegava comportamento às vezes do Umbanda, do Candomblé. Vamos fazer um vale de sal aqui, ó. Você vai caminhar em cima do vale de sal e vai ser liberto, vai tirar de você isso. Esse tipo de atuação é o que? É sincretismo. Você pega traços que não são do Evangelho, misturam com o cristianismo para isso. Né? É o Cléber Lucas, cristão do axé. Pois é. Cristão do axé. E assim, o que é interessante, você falou, é importante, por quê? Porque a gente vai começar a ver muito isso. Você começa a ver onde, tipo, você vê cristão ou pessoa cristã que faz pornografia, você vê que pessoa cristã que, tipo, não, mas eu sou cristão, mas eu gosto de cantar esse tipo de música que tem uma mensagem completamente não cristã. Então, a gente vai ver isso, mas isso às vezes é mais aparente, mas às vezes é dentro da própria igreja. Você pega um traço de uma religião que não é o cristianismo, mas ele mistura tanto dentro da palavra que parece que é. Essa é a preocupação, certo? Mas quando você conhece a palavra e começa a se tornar poderoso na palavra, no Evangelho, né? A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus, né? Aí você consegue olhar isso, inclusive os que são muito claros e aqueles que talvez são muito escondidos, que o Satanás tentou esconder muito bem para tentar enganar a igreja, né? Então a verdade, ela é a primazia da igreja e o mais importante é que todas as pregações, tudo aquilo que é falado no púlpito, o cerne da mensagem tem que ser o Evangelho. Então, um dos sinais que você vai ver que é uma igreja que talvez não está seguindo, ou não é uma igreja sadia, né? Como a gente falou no começo, né? A igreja sadia é o corpo que faz aquilo que o cabeça manda. Se é um corpo que não faz o que o cabeça manda, ou não é corpo de Cristo, ou é um corpo doente, né? Um dos sinais da igreja que geralmente vai ser uma igreja mais sadia é a igreja que tudo aquilo que é pregado e falado é centrado no Evangelho. Amém. Você consegue ver a Bíblia em tudo aquilo que é falado. Ou eu posso vir aqui fazer a pregação. Irmãos, hoje a pregação vai ser 10 formas de você batalhar o inimigo. E eu começo a falar de neurociência, falo um monte de coisa, não tem nenhum versículo na minha pregação. Pô, legal o que você falou aí, talvez tenha até uma coisa de verdade, mas cadê o Evangelho? Você vai ver muito isso em igrejas, tipo, principalmente as neopentecostais e algumas das outras. A gente fala de uma forma talvez derrogatória da igreja de parede preta, né? Não é sempre que é isso, mas a gente fala muito disso, que é o quê? É o evangelho do feel good, é o evangelho coach. Ó, aqui, ó, tem 3 formas de você não ser derrotado pelos pensamentos negativos. E não tem evangelho. E aí, como que a gente falou lá no começo, da pós-verdade? Pós-verdade diz o seguinte: é mais importante aquilo que eu sinto em relação a alguma coisa do que o fato em relação àquela coisa. Então, se alguém vira para você e fala o seguinte: olha,
isso daqui, ó, essa é a verdade. Você mas não é o que eu sinto. Então, o meu sentimento é mais importante do que a verdade. O problema é que isso entrou na igreja. Ah, mas você acha que Jesus vai mandar alguém para o inferno? Não, eu não acredito que Deus faria isso. Meu amigo. E infelizmente é isso que tem acontecido. Então a igreja começa a fazer o quê? Começa a tirar uns tempos da Bíblia, começa a colocar, tipo, disciplina positiva ou psicologia positivista no meio do evangelho para fazer o quê? Olha, tem que ser mais palatável. Se a gente não falar assim, o pessoal não vem para a igreja. Esses são os sinais que você está vendo um corpo doente. Então, quando você estiver nessa igreja, em qualquer outro lugar que vocês estiverem, e a pregação que está sendo feita, as palavras que estão sendo feitas, os comportamentos, não tem a palavra no centro, aí você tem o seu papel, né, como revestido com a palavra, de defender a verdade e entender que ali tem algo que não é o corpo de Cristo, algo que é um corpo doente. Amém, irmãos?